ser realizada, mesmo sendo feita de forma um pouco diferenciada, porque realizada a partir de um projeto que já sai um pouquinho da estrutura tradicional da escola, mas ela pode ser realizada em cima da mesma concepção de uma educação ambiental conservadora, de uma educação ambiental que reproduz os princípios de uma educação mais tradicional. Quando ela faz isso, normalmente é assim que é feito, que a gente consegue perceber aí, andando pelas escolas que já se fazem esse tipo de ação, é que essas ações elas são muito focadas na questão do comportamento do aluno, ou seja, o projeto ele se concebe no sentido de você implantar fisicamente a coleta seletiva a partir de você ter coletores com cores diferenciados e você ensinar os alunos qual é o comportamento correto dele a partir de um conhecimento anterior de que ele, que se trabalha com esses alunos, que as consequências da disponibilização dos lixos de forma incorreta dentro da natureza. E passa esse conhecimento, se trabalha esse conhecimento focado na questão cognitiva do conhecimento, e depois se trabalha a questão comportamental, ensinando, estimulando que os alunos façam a separação correta dos lixos dentro dos coletores que foram instalados dentro da escola. Esse tipo de situação é muito comum, e eu acho que é um exemplo bastante concreto para a gente perceber essa mudança, essa diferença de concepções. Numa perspectiva crítica, e tudo isso pode acontecer, mas vai acontecer com uma outra intencionalidade, com uma outra perspectiva. O primeiro ponto, de uma perspectiva crítica, é saber se é de fato interessante para aquela realidade, se de fato naquela realidade a demanda pela coleta seletiva é uma demanda real. Muitas vezes o que acaba a gente perceber o que a gente acaba percebendo é que muitas vezes as escolas implantam coleta seletiva e sendo que a própria escola está inserida numa realidade, numa comunidade em que você não tem nem, por exemplo, o recolhimento público do lixo daquela comunidade. Então, ou seja, não tem coerência você implantar uma coleta seletiva dentro da escola, enquanto a própria comunidade não tem um sistema de coleta pública do lixo, mesmo do lixo todo misturado, mas nem isso ela tem. Hoje a gente fala em educação ambiental, e eu venho falando de uma perspectiva crítica, de uma educação ambiental transformadora, emancipatória, que é uma educação que procura se colocar diferente a essa proposta, como o Paulo fez chamar de bancária, uma perspectiva muito conteudista, muito focada no indivíduo. Essa educação ambiental transformadora, ou crítica, ou emancipatória, ela tem como uma das suas ferramentas a construção de intervenções sobre a realidade. Eu acho extremamente importante que todos os professores estejam voltados justamente para essa formação, que é uma coisa que falta muito na escola, principalmente no ensino básico no Brasil. Você, com seus alunos, você conseguir perceber aquela realidade e tirar daquela realidade o que leva aquela realidade a se estruturar da forma como é, e com todas as suas contradições e todos os seus conflitos presentes, já é um primeiro passo no processo educativo. Uma educação ambiental, nessa visão crítica, emancipatória, transformadora, ela, a princípio, ela não vai procurar minimizar os conflitos, muito pelo contrário, ela vai procurar desvelar os conflitos que estão presentes dentro da realidade, que fazem com que a realidade seja da forma como é. Ou seja, os conflitos eles são presentes numa sociedade em que você tem relações de poder desigual, em que interesses dominantes, interesses normalmente, inclusive de uma minoria, eles prevalecem sobre o interesse de uma maioria. Então, ou seja, numa situação dessa, em que você tem uma sociedade em que isso é estruturante dessa realidade social, você desvelar esses conflitos que fazem com que a realidade seja assim, já é o início do processo educativo. Só é possível enfrentar as contradições da sociedade e as nossas contradições se a gente tem compromisso político real de transformação da sociedade, se a gente tem compromisso em vinculação orgânica com os expropriados, com aqueles que foram historicamente excluídos, dominados, enfim, oprimidos na história do Brasil. Então, a primeira coisa que é fundamental é a questão de coerência. Eu conheço muita gente que vai fazer o discurso de uma pedagogia crítica, cita Paulo Freire, cita Saviani, mas na hora do vamos ver, gosta muito do seu conforto de classe média, e não está disposto a
a enfrentar isso como uma questão não pessoal, né, mas como uma questão de classe. Né? Então não se vê na própria contradição, e aí fica na defensiva, ou fica tangenciando as questões. Então só é possível enfrentar e conseguir realizar algo crítico, né, se a gente sabe de que lado a gente está na história. Primeiro é preciso reconhecer que uma prática educativa transformadora, ela traz mesmo um conflito à tona. Isso aí não tem como fugir disso. Por quê? Porque explicita, né, como trabalha com o concreto, com a realidade concreta, ela explicita as divergências, as diferenças de posição, as diferenças de interesse, né, na forma de utilizar, de se apropriar, de se relacionar no ambiente. Então, quando você traz essa dimensão mais concreta e não fica no abstrato, né, vamos discutir a água, aí discutir a água, precisamos todos proteger a água, salvar a água, não sei o quê, porque isso aí é o plano do consenso, né? Ninguém hoje vai dizer que a gente tem que poluir, né? Que a gente deve poluir. Vai todo mundo dizer, temos que preservar, temos que respeitar, temos que conservar e etc. Mas quando você sai desse universo mais macro e entra na realidade concreta, você vai ver que tem formas muito diferentes de entender o que é preservar, o que é proteger, né? E aí não tem jeito, né? A prática crítica, ela traz exatamente essa dimensão de que aquilo que parece consenso não é consenso. O papel do professor certamente é um papel político, né? O do educador nesse processo, ele é um sujeito político, exercendo inclusive a sua cidadania através do seu próprio fazer, né, profissional e da sua prática pedagógica. Apesar de todas as questões que a gente coloca, né, do momento crítico que a gente vive, de crise de sociedade, crise de sentido da própria existência humana, é de que vale a pena. Vale a pena porque, ao mesmo tempo que a gente vê essas dificuldades, a gente vê muita coisa boa acontecendo, muito movimento no sentido realmente de buscar alternativas que sejam viáveis e justas socialmente e ecologicamente. Eu que estou nesse mundo da educação ambiental há mais de 25 anos, se a gente olhar para o que era a educação ambiental naquela época e olhar hoje, ver avanços muito significativos no sentido da sua institucionalização, do seu sentido mais crítico e complexo, né? Então há avanços reais, né, que isso sinaliza claramente de que a luta não está perdida, né, de que há possibilidades concretas de a gente construir uma outra sociedade que permita uma relação com a natureza mais equilibrada, né, mais sustentável no sentido pleno da palavra. Definitivamente, eu acredito que a escola tem um papel muito importante, não só na produção do conhecimento, mas na formação dos indivíduos, né? E principalmente do indivíduo participativo, ativo, o indivíduo preocupado não só consigo próprio, com as suas próprias conquistas, mas o indivíduo que consiga desenvolver os valores do ethos humano, de solidariedade, de partilha, de cuidado, que são valores que estão se perdendo na sociedade. Então eu acho que assim, todos aqueles que estão, né, realmente percebendo essa realidade difícil, essa realidade de crise que a gente está vivendo, o caminho é tentar fazer diferente. Né? É tentar buscar o diferente para transformar isso que está aí, porque isso que está aí está muito ruim mesmo. Né? Então, ou seja, eu acho que o papel de cada um de nós é buscar as suas possibilidades de transformar a sua própria prática buscando o diferente. Para preservar a nossa vida, a natureza faz parte dessa rotina. Vamos conservar o que é de melhor, vamos fazer da nossa vida um mundo melhor. Vamos reciclar, reutilizar, vamos reduzir e aprender o que fazer para ajudar. Que a natureza depende de você. Conscientiza, não joga lixo no chão, nem lagos, nem lagoas, nem rios, meu irmão. Não vamos deixar a bica aberta pra água não acabar, nem torneira, nem chuveiro, vamos todos ajudar. Agora vamos ver como está nosso ar, pra tanta poluição, muitas árvores pra plantar, queimadas e mais desmatamento. Quem são os homens que acabam com a plantação? Brancos, negros, todos numa luta só, brigando pela vida e a natureza melhor. Vamos reciclar, reutilizar, vamos reduzir, pra aprender o que fazer pra ajudar. Que a natureza só depende de você.